TV Shalom apresenta. Porque procura entre os mortos aquele que já ressuscitou. Avisa aos discípulos, aos homens da IEC, que eu ressuscitei. Mas bem-aventurado aqueles que nunca me viram, não sabem como eu sou, mas acredita que eu estou de volta. Pode copiar, tentar fazer igual, mas Jesus deu a você, 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 a você. Pega aí, pega. E disse-lhes: Simão Pedro, vou fazer o quê? Mais uma vez, fazer o quê? Pode sentar, adorando a Jesus. Depois de se preparar 30 anos para exercer um ministério de aproximadamente 3 anos e meio, Jesus começou a dar os seus primeiros passos no que tange a cumprir o propósito que o Pai tinha estabelecido para a sua vida. E quando Jesus começa a exercer essa chamada, uma multidão de homens passa a segui-lo. Homens que no futuro se tornariam seus discípulos. Dessa multidão, um dia Jesus escolheu 500 homens para caminhar com ele por todas as províncias de Jerusalém. Depois, de uma maneira mais clara, mais cuidadosa, Jesus escolhe 70 homens e lhe dá missões. Depois, de uma maneira mais criteriosa, ele escolheu 12 para ser seus futuros apóstolos. E desses 12, pelo menos 3 era íntimo. E dos 3, um era chamado de discípulo amado.
Esse era João. Analisando de uma maneira bem criteriosa a maneira que Jesus cuidava dos seus seguidores, nós chegaremos a muitas conclusões. Mas a principal delas era que Jesus não pregava para os 500 aquilo que ele falava com os 70. Não tratava com os 70 o que conversava com 12. Não falava para os 12 o que conversava com 3. E só falava para um aquilo que era de mais intimidade. Como na ocasião da última Santa Ceia, que só João ouviu dos seus lábios que Judas seria o traidor. Analisando no quesito a entrega, a maneira que os discípulos se entregou para esse plano ministerial, nós chegaremos a muitas conclusões. Mas a principal era que dentre os 500, dentre os 70 e dentre os 12, só um viveu o ministério de Jesus com mais intensidade. Só um se entregou na sua totalidade, em plenitude, para esse ministério. E esse foi Pedro. Pedro viveu momentos que nenhum dos 500, que nenhum dos 70, que nenhum dos 11 viveram. Situações tão delicadas, que os 4 evangelistas tiveram o cuidado de escrever toda a sua história nas entrelinhas dos seus livros. E o mais interessante é que os 4 afirmam que as últimas 12 horas antes da crucificação foram as horas mais intensas que Pedro já viveu ao lado do Mestre. Jesus convidou nesse momento os 12 discípulos para uma última Santa Ceia. E dos 12 ele separa 2. O primeiro nome a ser chamado foi o de Pedro. E depois João. A palavra de ordem foi essa: vocês vão entrar na cidade. Na cidade vocês observam com cuidado um homem com um cântaro na mão. Vocês seguem esse homem. E quando ele entrar na sala, vocês procuram o dono e diz que chegou a hora do seu mestre usar o cenáculo. Pedro e João obedecem. João prepara o ambiente da ceia. Pedro prepara a refeição da última ceia que Jesus vai fazer. De maneira cuidadosa ele prepara o cordeiro, as ervas amargas, o pão sem fermento, prepara o vinho. E depois de formar toda a mesa, os discípulos entram no cenáculo. Jesus chega após eles. E sentados na mesa, Jesus toma uma atitude que ele nunca havia tomado antes. Ele olha para os discípulos e diz: eu vou lavar os seus pés.
Os 12 escutaram Jesus falar. 11 não disse nada. Só um questionou. Pedro. Pedro disse: mestre, se o Senhor quiser lavar os pés dos 11, pode começar. Mas o meu de maneira nenhuma deixarei. Jesus se aproximou dele e disse: Simão, é necessário que eu cumpra esse ato, para que você venha fazer parte do meu corpo. Porque ninguém sujo pode habitar nele. Depois de alguns segundos, Pedro mudou de ideia e disse: mestre, faz o seguinte, não lava só os meus pés, mas lava as minhas mãos, lava a minha cabeça. Faz o seguinte, me dá um banho, pois eu não quero correr o risco de ficar de fora dessa aliança. Jesus lava os pés dos 11, dá um banho em Pedro, celebra a ceia, coloca os 12 discípulos de pé e diz: ainda essa noite todos vocês se envergonharão de mim, me abandonarão, me deixarão para a morte. Enquanto Jesus falava, os 12 escutavam. 11 não disse nada. Só um questionou. Pedro. Pedro disse: mestre, se esses aí não estão contigo, eu não sei, mas eu lhe garanto que vou contigo até o fim. Jesus olhou para ele e disse: Simão, de todos os presentes, você é o pior de todos. Pois Satanás me pediu para cirandar na tua vida, e eu roguei ao Pai que tivesse misericórdia. Cirandar aqui não é correr em volta como na nossa interpretação, mas é como colocar um trigo dentro de uma peneira, jogar o trigo para cima e deixar que o vento arranque as suas impurezas. Jesus estava dizendo: Pedro, Satanás me pediu para arrancar de dentro de você tudo aquilo que não presta, mas por causa do amor e da misericórdia eu não deixei. Mas depois que os instrumentos do sacerdote soarem, conhecido como o canto do galo, a gente volta a conversar. Ele sai andando por volta da meia-noite ao Getsêmani. Na entrada do jardim, Jesus deixa 8 e chama 3 para orar com mais profundidade, pois Judas já havia saído para fazer o propósito que estava no seu coração. Dos 3 presentes, adivinha de quem foi o primeiro nome que ele chamou? Pedro. Depois Tiago e João. Jesus ora por pelo menos 1 hora, e depois do seu primeiro período de oração, ele volta para se encontrar com os seus discípulos. E Mateus disse que os 3 estavam dormindo, mas Jesus só acordou Pedro, dizendo: Pedro, você não pode velar comigo nem sequer 1 hora? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ora por mais 2 períodos, e depois do último período ele diz: ninguém ora mais. O traidor está entrando no jardim, e está chegando a hora de eu ser levado. Quando Jesus acabou de falar, Judas entrou no Getsêmani com aproximadamente 250 soldados romanos. Os 11 viu Judas entrar, 10 não fez nada, só um se levantou para a briga. Quem foi? Tirou a sua espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus se aproximou de Pedro e disse: Pedro, a vida é na lei da semeadura. Se você plantar espada hoje, amanhã você vai colher espada. Amarrarão seus braços, amarrarão seus pés,
Levaram ele para a casa de Anás para ser julgado. João, no seu livro, disse que só 2 discípulos seguiram Jesus de longe. Adivinha quem foi o primeiro? Depois João. João entrou na casa de Anás para saber o que aconteceria com o mestre. Pedro ficou do lado de fora, se esquentando na fogueira dos soldados romanos. Foi nesse período que saiu uma empregada da casa de Anás, olhou para ele e disse: ei, você é discípulo do Nazareno. Pedro disse: você está enganada, eu não o conheço. A segunda testemunha foi mais profunda, tocou nele e disse: você é discípulo, pois você fala como ele. Ele disse: você também está enganada, eu não o conheço. A terceira testemunha grita: você é discípulo do Nazareno, pois eu lhe vi quando você cortou a orelha do soldado romano. Pedro negou a Jesus pela terceira vez. De dentro da casa de Anás, o Senhor olhou para ele. Aquilo lhe causou remorso, arrependimento. Pedro entrou no matagal da Judeia e desapareceu da história. Mas Pedro disse para Jesus que ia até onde? Até onde? Até onde? Jesus foi levado para a casa de Anás e Pedro não estava lá. Anás mandou Jesus para a casa de Caifás e Pedro não estava lá. Caifás mandou Jesus para ser julgado pelo Sinédrio e Pedro não estava lá. O Sinédrio mandou Jesus para a casa de Pilatos e aquele que disse que estaria até o fim não estava lá. Pilatos interroga Jesus, o culpa pelo pecado de blasfêmia, manda para a casa de Herodes e Pedro não estava lá. Herodes debocha dele, devolve para Pilatos e sentencia. Pedro não estava lá. Pilatos manda dar uma quarentena de açoites. Pedro não vai estar lá. Coloca uma coroa de espinhos na sua cabeça. Pedro não estava lá. Colocaram uma roupa púrpura dele, cor do pecado, e aquele que disse que estaria até o fim não estava lá. Colocaram um cedro na sua mão, envergonhando ele como rei, e Pedro não estava lá. Jesus é julgado no pavimento de pedra, entre ele e Barrabás, e aquele que disse que estaria até o fim não estava lá. A multidão grita: crucifica Jesus, solta Barrabás, e Pedro não estava lá. Pilatos tira Jesus do pavimento de pedra, coloca a horizontal da cruz nos seus ombros, e Pedro não estava lá. Jesus foi caminhando pela via dolorosa, e aquele que disse que estaria até o fim não estava lá. A cruz caiu dos seus ombros, Pedro não estava lá. Jesus é pisado, cuspido na via dolorosa, e aquele que disse que estaria com ele até o fim não estava lá. Às 7 horas da manhã, deitam Jesus na cruz do meio, Pedro não estava lá. Prenderam a mão esquerda, a mão direita, aquele que disse que estaria até o fim não estava lá. Prenderam seus pés, Pedro não estava lá. Às 8 horas levantaram Jesus na cruz do meio, Pedro não estava lá. Do seu lado 2 ladrões, Pedro não estava lá. Jesus olha para baixo e percebe que de uma multidão que ele seguia, só tem 5 que ele conhece: Maria Madalena, Maria sua mãe, a mulher de Clopas, João, o discípulo amado, e uma mulher que sustentava o seu ministério com ofertas. E Pedro não estava lá. Colocam vinagre na sua boca, Pedro não estava lá. Rasgam a sua roupa, divide em 4 partes, Pedro não estava lá. As placas tectônicas se chocam, o véu do templo se rasga, Jesus grita: está consumado, e Pedro não estava lá. José de Arimateia e Nicodemos pede permissão a Pilatos para sepultar Jesus, e Pedro não vai estar lá. Levam Jesus para o sepulcro novo, Pedro não estava lá. Nem no sepultamento Pedro apareceu. Sexta o dia todo, ninguém viu Pedro. Sábado pela manhã, ninguém sabe aonde Pedro está. Domingo de manhã, as mulheres resolvem visitar o sepulcro, e quando chega lá, alguém percebe que a pedra tinha sido removida. Maria Madalena volta. Quem ela encontra? Pedro e João. E diz: Pedro, removeram o corpo do mestre, não sei aonde puseram. Pedro vai correndo, entra no sepulcro,
vê o lenço dobrado, não entende que Jesus tinha ressuscitado. Então ele volta para o cenáculo, se tranca, com medo daquilo que os soldados romanos poderiam fazer com ele. Maria Madalena volta, e quando ela volta, encontra 2 anjos sentados na cama aonde colocaram o corpo de Jesus. Jesus não foi colocado em um caixão e nem em cima de uma pedra. Ele foi colocado em cima de uma cama de funeral. Quem é colocado no caixão está morto. Quem é colocado numa cama está dormindo. Maria Madalena entra. O anjo diz: mulher, porque procura entre os mortos aquele que já ressuscitou. Ela sai, o anjo diz: mulher. Ela disse: eu conheço a tua voz. Ele diz: eu sou o teu Deus, vou para a casa do teu Deus. Eu sou o teu pai, vou para a casa do teu pai. Eu tenho uma mensagem para te dar. Qual é? Avisa aos discípulos que eu ressuscitei. Não, você não ouviu? Avisa aos discípulos, aos homens da IEC, que eu ressuscitei. E tem outro recado. Qual é? Avisa para Pedro. Para quem? Eu quero falar com ele. Vem cá, vem comigo. Maria entra no cenáculo. 11 discípulos orando. Ela grita: levantem. O que foi, Maria? Jesus ressuscitou. João diz: eu não acredito. Ela diz: eu vi o seu corpo glorificado. Ele mandou avisar para vocês que está vivo. E Pedro, o que é, Maria? Ele disse que quer falar com você. Os discípulos dobram o joelho. Estão orando com a porta trancada. E quando menos eles esperavam, Jesus aparece no meio deles e diz: filhos, paz seja convosco. Depois ele sopra e diz: recebei o meu espírito. E depois some. Jesus some. Tomé abre a porta, pastor Emerson. Ele vê um alvoroço instalado no cenáculo. Pastor Ebert, ele diz o que aconteceu. João, quem sabe, subiu na mesa e disse: ei Tomé, o que foi? Jesus ressuscitou. Ele diz: eu não acredito. Eu vi as marcas do cravo e da lança. Ele está morto. João diz: não, ele apareceu em nosso meio. Passa 7 dias. Tomé agora está orando com os 10. Jesus também não bate na porta. Se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. Levanta. E diz: Tomé, levanta aí. Tomé levanta. Ele diz: eis aqui as marcas do cravo e as marcas da lança. Você andou comigo durante 3 anos e meio e não acreditou que eu voltei. Mas bem-aventurado aqueles que nunca me viram, não sabem como eu sou, mas acredita que eu estou de volta. Os discípulos entram em campanha de oração. 7 dias orando. Pastor Ebert, pastor Emerson, 7 dias de joelho. Só que nessa campanha tem alguém que não apareceu já faz dias. Pedro. 7 dias que não aparece no cenáculo. Está escondido em sua casa. É aí que um dos discípulos, que é pescadores, que era pescador, junta um grupo de mais 5 que eram pescadores e diz: vamos passear na praia. Mas antes de chegarmos ao lugar, passaremos na casa de Pedro. Bateram na sua porta. Pedro vai caminhando com 6 discípulos pescadores pela beira da praia.
Quem sabe João começa a falar daquilo que Jesus prometeu. Começa a falar sobre a igreja primitiva e sobre os propósitos do futuro. Tomé toma fala, talvez Filipe. Eles vão começando entre eles e se alegrando. E Pedro está calado. E é no meio desse silêncio que Pedro grita: cale a boca. Vocês estão felizes porque não pecaram, porque não falharam. Mas eu neguei a Jesus 3 vezes. Ele disse para Maria Madalena que queria falar comigo e até agora não falou. Apareceu para ela, apareceu para os 10, falou até com Tomé e não falou comigo. Eu já entendi. O meu pecado foi grave demais. O que eu fiz foi muito grave. Eu não tenho mais condições de ser apóstolo. Não tenho mais condições de ser coluna da igreja primitiva. Não tenho mais condições de continuar. Sabe de uma coisa? Eu vou desistir de tudo. Evangelho escrito por João, capítulo de número 21, versículo 3. Eu vou. Parece simples, mas esse eu vou pescar de Pedro é sinal de desistência. Ele está dizendo: vou voltar a ser pescador, vou voltar às velhas práticas. Não tenho mais condições de ser apóstolo. Vou desistir da chamada, vou abandonar tudo. Eu não quero mais continuar. Hoje eu desisto de tudo que ele me deu. Um dia é nesse momento que ele olha para frente e vê um barco. Ele entra nesse barco e dá o seu último grito: eu estou desistindo. Hoje, quando ele diz isso, Jesus se apresenta na praia. Não vou voltar de novo. Quando ele dá o seu último grito: eu vou desistir hoje. Jesus se apresenta na praia. E a presença de Jesus dizia: ei Pedro, você não pode desistir agora. Não tem como você parar. Quando eu te encontrei, o teu barco estava vazio. Você não tinha nada. Frustrado, pensando em desistir de tudo. Eu disse: vinde após mim, porque eu vou transformar a tua vida. Você veio, você não pode desistir, porque dentre esses aí, só você andou sobre as águas e ninguém mais andou. Só você recebeu a revelação de quem eu era, a pedra angular, e ninguém mais recebeu. Só você era íntimo, só você estava perto. Você não pode desistir agora, Pedro. Não tem como parar, Pedro. Alguém entrou aqui e disse: não quero mais. Não dá mais para seguir. A dor está grande. As lutas estão grandes. O processo da vida está me fazendo parar. A angústia está me fazendo desistir. Você disse: é o meu último evento, meu último dia. Estou parando hoje, estou desistindo agora. Só que Jesus veio te encontrar aqui. Ele desceu aqui por tua causa. E ele veio lhe dar alguns motivos pelo qual você não pode parar. Diz aí o primeiro, Gilvan. Você não pode parar porque quando Pedro disse: vou pescar, os 6 discípulos foram juntos. Não. Pedro não disse: vamos pescar. Ele disse: eu estou parando hoje. Os 6 disseram: se ele que era íntimo está parando, se ele que andava com Jesus, se ele que era referência para mim parou, eu vou parar junto com ele. Você não pode parar, porque tem gente que está de pé só porque você está de pé. Você não pode parar porque tem gente que não desceu a sepultura ainda só por causa da tua oração. Tem gente que não abandonou a chamada porque se espelha em você. Tem gente que não desistiu de tudo porque te tem como um grande líder, como um grande homem. E ele está dizendo: se ele está de pé, eu vou ficar também. Se ele está firme, eu vou ficar também. Se você parar, o que vai ser da tua família?
Se você parar, o que vai ser dos teus filhos? Se você parar, o que vai ser de uma geração que está de pé porque você está de pé? Olha para mim aqui, não desiste não, homem. Oh meu Deus, não para não. Olha para mim, não desiste não. Lembra quem era você? Lembra de onde você veio? Lembra do acidente que não te matou? Lembra da bala que não pegou? Lembra dos livramentos que Ele te deu? Lembra de onde você saiu? Ainda não é hora de parar, de parar, de parar, de parar. Quem vai adorar? Quem vai adorar? Quem vai adorar? Levante a mão, levanta a mão, abre a tua boca. Não para, não para, não para, não para, não para. Isso, quantos podem adorar? Esse pecado não pode ser maior do que a tua chamada. Esse erro que você cometeu não é maior do que a tua promessa. Não, essa queda que você teve não é maior do que aquilo que Ele planejou para a tua vida. Eu não vim pregar mais uma mensagem, eu vim debaixo de uma revelação de Deus, dizer para essa geração de homens que não é hora de parar, não é hora de desistir. A palavra de ordem hoje é: continua, 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 continua. Olha lá, continua, continua, continua. Olha lá, continua. Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. Cadê você que vai continuar? Cadê? Eu não estou ouvindo a sua adoração. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Satanás armou um laço e disse: eu vou derrubar ele. Acabou para ele. Quem disse que acabou? É agora que vai começar, Pedro. Não. Quem disse que acabou? É agora que vai começar. Começar como Jesus. Pedro, lembra? O quê? Eu te fiz uma promessa. Qual foi? Nunca mais. Eu disse: nunca mais você vai pescar peixe. Nunca mais. O que é que eu vou fazer? Você vai ser pescadores. Pescadores. E qual a diferença de quem pesca homem para quem pesca peixe? Quem pesca peixe, ele pega o peixe vivo para depois matar. Quem pesca peixe, pega vivo para depois matar. Segura, Clamil. E quem pesca homem, pega morto para depois dar a vida. Jesus estava dizendo: Pedro, antes da promessa, tudo que você pegava não dava
certo, você matava. Depois da promessa, tudo que você pegar, tudo que você tocar, tudo que você fazer, vai ter vida, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Quem pega, quem pega. Você é pescador de homens. Você é a ferramenta dele aqui. Olha para mim. A 90 metros, Jesus grita: filhos, tendes alguma coisa para comer? Aí alguém responde: não temos. Por que não tem nada? Porque longe da presença de Deus nada vai dar certo. Aí ele grita: joga a rede do lado. E está escrito: e eles não conheceram a voz de quem falava, mas mesmo assim obedeceram. Quando jogaram a rede, 153 grandes peixes. Aí João vê o movimento. Isso me confronta, porque tem 7 pessoas no barco. Quantas eu disse? João olha para trás e só fala com um. Com quem foi? Diz: olha para lá. Sabe quem está ali, Pedro? Não, é Jesus. Não foi você que estava dizendo que ele não vinha mais falar com você? Não foi você que estava espalhando que ele não queria mais conversa? Ele só veio aqui por causa de você, de você, de você, de você, de você. Não para, não para, não para, não para, não para, não para. Levante a mão e adore. Não para, não para, não para. Oh, homens, a ordem é: não para. Tem uma glória nesse lugar, gente. É uma mandúria, é uma alavanca. A glória de Deus vai encher quem pensava em parar, vai encher quem queria desistir. Olha ela aí, ó. Olha ela aí, ó. Pega, 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 pega. Agora, agora, agora. Recebe agora.
para de adorar. Não para de adorar. Não para de adorar. Enquanto você celebra Ele, a glória dele te envolve. Enquanto você celebra Ele, homens, a glória dele te pega. Enquanto você celebra Ele, Ele te renova. Então adore. Isso. Não para, não para, não para, não para, não para, não para. Tem dois de pé aqui adorando. Olha o terceiro, olha o quarto, olha aí. Levanta pra adorar. Adora, adora. Pega lá. Para você parar, Fábio. Querem nos fazer desistir a qualquer custo. Quebrou a cara, Satanás. Tem um exército de homens de pé aqui. A gente não desiste. Levanta, principado, nós caminhamos. Levanta o homem, nós caminhamos. Levanta, Satanás, a gente não para. Eu não vou parar. Tem mais alguém? 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 Só você sabe o que passou para chegar até aqui. Só você sabe quantas lágrimas você derramou para chegar onde está. Só você sabe o quanto lutou, pastor Emerson, para acontecer. Só você sabe, Fábio, o quanto você lutou. A gente não vai parar de mão beijada, pastor. A gente vai passar por cima de tudo. A gente não vai desprezar a nossa família e nem abandonar. A gente vai seguir em frente. O livramento do passado não foi em vão. A doença que não te matou não foi em vão. Era para você ficar cego. Era para você nem estar aqui. Mas a mão do Senhor desceu lá e disse: não, Satanás, nele você não toca. Nele você não toca. Aí é um homem, um adorador que não vai parar. Que não vai parar. Que não vai parar. Que não vai parar. Aqui nesse lugar, gente.
uma glória aqui nessa casa. Chama. Oh meu Deus. Tem uma glória aqui no meio dessa casa. Oh Jesus, que é isso? Remanante. Que é isso, gente? Tem uma glória aqui. Oh meu Deus. Oh, tem alguém recebendo alguma coisa de Deus aqui. O que é isso? É Maia. Oh, recebe aí. Recebe agora. Não para. Não para. Eu vou encerrar aqui, gente. A rede está pesada. Eles tentam botar a rede dentro do barco e não conseguem. Por que não consegue, Giovanni? Porque aquilo que Jesus estava dando para Pedro era muito grande para o tamanho do barco que ele estava. Aí sabe o que ele faz, pastor Emerson? Ele pula do barco. Ele diz: para eu receber aquilo que Jesus está me dando, eu preciso sair fora desse barco. Os discípulos remam até a margem, tiram o nó da rede, e eles vão tentando levar, profeta, a rede com 153 grandes peixes. 6 homens tentaram e não conseguiram. Então deixaram a rede e foram se aproximar de Jesus. Sentaram em volta do mestre. E Jesus, quando eles chegaram, não disse nada. Não disse? Porque Jesus não falou. Porque Jesus não foi ali para falar com os 6. Pedro vem nadando. Quando ele se aproxima, Jesus grita: Pedro! Sim, mestre. Pega a rede e pega o peixe. 6 não conseguiram, é um que vai. Inexplicavelmente, Pedro vai levando aquilo que 6 não conseguiram levar. Gilvan, por que os 6 não levaram? Porque a rede e o peixe não eram deles. Com medo de que ninguém vai pegar, vai tocar, vai roubar. O que é seu pode copiar, tentar fazer igual, mas Jesus deu a você, 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 a você. Pega aí, pega. Pastor Ebert, Fábio, meu amigo, exercício pregador, ó. Ele olha para o ambiente e diz assim: epa, eu conheço esse lugar. Pois quando eu caí pela segunda vez, eu estava em volta de uma fogueira. Então ele disse: esse lugar é parecido com o lugar da minha queda. É parecido
mas não é igual. Ele disse: no lugar que eu caí, tinha fogo. No lugar que eu vou ser restaurado, também tem fogo. No lugar que eu caí, quem acendeu o fogo foram os homens. No lugar que eu vou ser restaurado, quem acendeu o fogo foi Jesus. No lugar que eu caí, só tinha fogo. No lugar que eu vou ser restaurado, tem fogo e pão. Não, fogo e pão. Fogo e pão. Fogo e pão. Fogo e pão. No lugar que eu caí, tinha soldados romanos. No lugar que eu vou ser restaurado, tem discípulos. No lugar que eu caí só tinha homens. No lugar que eu vou ser restaurado tem Jesus. E quem me viu cair pela primeira vez foram os discípulos. Quando Jesus disse: eu vou para a cruz, Pedro disse: você não vai. Jesus disse: epa Pedro, para trás de mim. Os discípulos disseram: ei Jesus, como pode ter um discípulo no meio da gente que Satanás usa? Expulsa Pedro. Jesus disse: calma discípulos, enquanto vocês expulsam Pedro e deixam Satanás, eu expulso Satanás. Levanta da cadeira aí, de pé, de pé, de pé, de pé. Quem pode adorar? 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 Abre a boca aí, adora. Eu vou deixar você adorar. 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 Adora, adora, adora. Não adianta tentar. Não adianta tentarem te angustiar. Não adianta tentarem te abater. Jesus olhou para você na eternidade e disse: é você que eu quero. Quem vai contender contra a sua escolha? Quem vai contender contra o seu propósito? O decreto já foi assinado. Ele te escolheu. O decreto já foi formado. Ele te escolheu. O dedo dele apontou para você. Ele gostou de você. E não adianta o inferno te odiar. Não adianta o inferno tentar te parar. Não adianta tentar te imobilizar. Não adianta. Ele te escolheu. Entra na marcha, exército. Eu chamei, eu escolhi, eu toquei. E essa casa é tua, casa nós deixamos ela pra você.
forte, com força. Segure com vontade. Isso. Pegue na mão dele, segure. Segure. Porque não é a mão do amigo, do irmão que está te segurando. É a mão de Deus que te segura agora. Ele está dizendo: eu estou assim com você, ó. Eu estou desse jeito com você. Você não vai cair. Você não vai parar. Você não vai voltar. Você não vai abandonar. Você não vai desistir. Eu estou te segurando. Olha aí como eu te seguro. Olha aí como eu te pego. Ela amantia. Ela é barrácia. Ela é mandarabacandara. Ela é bichoraba. Evantia. Ela é bacandaia. Ela é intimaracé. O Espírito de Deus, Ele diz para essa igreja: eu vou descer com glória. Eu antes, eu vou descer com fogo. Vai, ele vai. Eu vou passar no meio da casa e vou encher, 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 encher. Renova, 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 renova. Agora, 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 agora. Olha lá, olha lá, olha lá. Renova, renova. E essa casa é tua casa. Renova. Recebe agora. E apareça que o teu nome cresça. Vem neste lugar e apareça que o teu nome vem sediar. Essa casa é tua casa. Jesus, e essa casa é tua casa. Que se abra o céu, o teu reino vem. Senhor, para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. E para que entre o
eu abro meu coração, eu abro meu.